sempre começa olhando pra lá, Dani. Pra lá. A câmera do meio. Eu tô acostumada. Ai, maravilhosa. Ai, a gente tá muito acostumada. Tá aqui toda semana. Oi, gente. Hoje é mais um dia de gravação e a gente adora fazer isso. E hoje a gente tem uma energia muito especial que todas nós amamos. Tanto que a nossa mesa tá assim cheia de amor já, né? Porque vocês já sentirem a energia da pessoa que chegou aqui hoje. Eu vou apresentá-la então, tá? Porque faça as honras, Magali. Ela é uma das pessoas mais especiais da minha vida, uma mentora, um ser de muita luz, que me acompanha desde quando a Manuzinha tinha 9 meses. E desde então ela só trouxe luz pra minha vida, assim, foi bem mestre mesmo, assim, mostrando o caminho. E toda vez que eu tô com um elefante nas costas, eu vou lá, converso com ela. Ela tira aquele elefante das minhas costas, assim, com tanta amorosidade, leveza, assim, que eu sempre penso... Às vezes eu levo na vida e penso, o que a Dani me falaria aqui hoje nessa situação? A calma da Dani, pra me falar sobre isso. Então a gente trouxe hoje a Dani, maravilhosa, terapeuta, né? E que ilumina muitas vidas, não só a minha, né? Que as gurias também já... conhecem ela também. E de muitas mais, né? Acho que todo mundo que cruzou com ela já na vida sentiu essa magia, né? Com certeza. E eu tenho uma coisa pra contar sobre a Dani, mas eu vou falar depois. Adoro deixar jogar uma bolinha assim, deixar quicando. A gente fica bem curiosa. Mas isso que a Magali falou, né? De... quando ela precisa buscar, assim, uma orientação e dizer assim, o que será que a Dani falaria nessa situação? Muitas das vezes a Magali traz isso pra nós também. Porque a Dani falou pra mim tal coisa. Porque a Dani trouxe isso pra mim. E na terapia isso iluminou. Ai, que lindo. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Ai, tô me sentindo tão acolhida por vocês. Gratidão por cada palavra de carinho, por cada olhar de carinho de vocês. Merece. É uma honra te ter aqui. E a gente já vai começar logo, eu Claro, acho, sim. embelezando ela, né? Bora. Vai ficar um presente pra você, muito especial. Que lindo. Pode abrir, se tu já quiser usar, Sei já que pode vocês usar. estão já maravilhosas. As nossas parceiras incríveis, donas maravilhosas. Elas viram nossos vestidos, elas disseram, Elas fizeram uma mágica. uau, gente, vai com ficar esse lindo brilho esse todo. É sempre uma surpresa. E é sempre uma mágica, né? É como se fosse realmente um toquezinho assim mágico no look, né? Maravilhosas. E que nem a gente fez ontem ainda, né, um postzinho com elas, assim, de tudo que a parceria delas tem nos transformado também. Porque às vezes a gente pensa assim, é só um brinco. É só um brinco. Cara, não é só um brinco. Não. A gente se enxerga diferente, né? Eu lembro o primeiro brinco que a gente recebeu delas, assim, o meu era um preto dourado, assim, com... Eu botei aquilo e pensei, eu não tinha olhado para um brinco desse assim e naquela época eu não usaria. Hoje, Sim. eu já uso ele sempre que eu posso. Sim. Porque foi realmente um reencontro comigo mesma. Eu também. Eu tinha o hábito de usar acessórios sempre muito pequenos, muito discretos, sabe? E com as donas eu consegui me reinventar e diversas vezes eu já olho assim pra mim com um brinco assim um pouco mais empoderado e aí tu pensa, meu Deus, E que nossa. traz toda uma conexão com o nosso feminino, né? E elas têm peças delicadas e tem peças também, acessórios mais elaborados e que, né, que chamem mais atenção, né? Então, tem para todos os gostos, para todos os estilos, né? Eu acho que reinventar é uma palavra bonita para se usar, porque a gente é de fases, a gente é cíclica, então às vezes a gente quer usar um brincão, então não é nem só da nossa personalidade, das versões que a gente está visitando e se reinventar muito por conta disso, assim, né? Eu só uso coisa pequena. Eu não gosto de usar coisa grande. Tá, agora, mas e daqui a pouco, semana que vem? Então a gente constrói barreiras na gente mesma que, cara, um brinco pode transformar muita coisa. Eu sempre falo da história da Maia, né? Que eu passei por um lugar de muita sombra e um dia minha filha me olhou e disse assim, mãe, põe um brinco bem grande. E aquilo eu sabia que não era a ideia dela. Era uma mensagem chegando para dizer,
olha pro teu feminino. Porque foi um ano inteiro que eu usei preto, usei moletom, usei a roupa do meu marido. Querido, emprestou todas as roupas. Ele teve que comprar roupa nova, porque eu usava as roupas dele. E foi tão bonito, porque ela olhou pra mim e tava buscando uma referência, né? Então, além disso, ela disse, bota um cinto na cintura. Gente, que criança que vai querer dizer, ela tinha 3 anos. Da onde, né? Então, eu senti muito aquilo lá como uma mensagem. A partir dali, assim, usar brincos, acessórios, foi muito, assim, uma construção. Porque muitas vezes era incômodo. Não era um lugar tranquilo, não era um lugar. Vou botar. Não, botava de propósito. Vou trabalhar isso em mim hoje. E tava lá assim, me estranhando, mas precisava desse movimento. Porque faz o convite do autoolhar. E como é que é esse movimento da gente se olhar, né? Então, de poder botar um brinco, de fazer uma maquiagem, de colocar uma roupa mais colorida. Porque faz todo esse convite, né, pro nosso autoolhar, pro nosso feminino. E Dani, aproveitando, falando isso, olha só, é que né, a gente escuta muita coisa, como tu disse, é mestre, né? Então, assim, a gente vai lá já pedindo assim, me guia, né? Que eu não tô vendo coisa aqui. Daí ela vem e traz, assim, algo, né? E tu pensa... tão claro e óbvio agora, né? Então, Dani, eu acho que agora vamos inverter, né? Esse jogo. Dani, qual é o olhar que tu tem sobre ti? Como tu te vê hoje? Sobre toda a tua história, ou talvez em relação à tua criança, ao teu agora, de onde tu quer falar? Tu falou, não faz pergunta difícil, então assim, eu acho que essa é fichinha pra ti, porque tu tem esse movimento, né? Mas como tu te vê? Como tu te enxerga? Quem é a Dani? Mas nessa perspectiva, assim, disso que tu trouxe, né? Desse auto-olhar. Olha, hoje eu consigo me ver, né? Me enxergar com olhos de muito amor para mim. Eu passei, assim, por muitas transformações, por muitos processos. Não é à toa que a gente trabalha com aquilo que a gente recebe, porque a partir do meu trabalho eu também vou me curando, eu vou me transformando. E então eu passei por muitas transformações na minha vida. E hoje eu consigo me enxergar, então, de um lugar assim de mais amor, de poder me cuidar, de poder reconhecer que hoje eu estou num momento da minha vida aonde eu nunca estive tão conectada com a minha essência e com a minha verdade como eu estou nesse momento da minha vida. Ai, que delícia escutar isso, né? Porque hoje, para mim, assim, tudo que eu faço, com todas as pessoas que eu me conecto, eu sinto que eu tô presente e que eu estou com quem eu quero estar, né? Mesmo as pessoas que chegam até mim, é porque elas, né? É o meu campo também vibracional convidando e chamando essas pessoas para chegar até mim, né? Então, hoje o meu trabalho, a minha relação com a minha família, com as minhas amizades, é tudo de um lugar de muita verdade, de um querer estar, de me sentir plena, de me sentir feliz ali. Ai, que gostoso. Que delícia isso, né, gente? E eu recebi uma marcação há pouco de uma foto tão linda, tão sutil, né? Verdadeira. De um guardanapo, assim, de crochê. E uma xícara, e uma flor, e um óleo, né? Para um momento de conexão, para poder vir para esse encontro. Então, cara, tudo que tu falou, só naquela foto fica muito claro. Porque quando eu vi a foto, eu pensei, gente, eu bem louca, esqueci isso, volta aqui, né? Então, assim, a gente faz umas loucuragens. Eu pensei a mesma coisa. A gente faz umas loucuragens, às vezes, e a gente ama estar aqui, mas muitas vezes estar presente é o maior desafio, né? Bom, ter muitos eventos é fácil.
É fácil encher uma agenda, é fácil a gente se encher de trabalho, né? É tão bom trabalhar, tão bom ter evento, tão bom tudo isso. Mas o quanto a gente exagera nessa conta, né? Sim. Não consegue equilibrar. E eu falo isso de um lugar muito assim, de que eu tô aprendendo o tempo todo. Porque no meu lugar de dedicar bastante tempo para ser mãe, caramba! É tão fácil ir lá. Eu sou uma mãe muito mais fácil funcional. Me dá uma louça para lavar, me dá um pano para passar, me dá alguma atividade, porque vai ser muito mais fácil do que sentar para brincar, né? Sabe que eu aprendi que a coisa mais sagrada que nós temos é o tempo. Então, a gente precisa aprender a utilizar esse tempo a nosso favor, de uma forma que nos gere saúde. E desacelerar nos dias de hoje é um grande desafio. Então, isso é algo que eu venho tentando também trazer como uma disciplina na minha vida. Aonde, em algum tempo atrás, eu já estava muito acelerada, né? E quando a gente começa a trazer uma aceleração que ultrapassa os nossos limites, a gente começa a trazer doenças, né? Ou ansiedade, agito. E então esse aprendizado sobre a calma, sobre um momento de conexão para tudo que a gente vai fazer, né? Ela é essencial porque ela faz com que a gente volte e que a gente se conecte com a nossa presença. Com o nosso silêncio interno. Porque quantos barulhos internos? Os maiores barulhos estão dentro de nós. Verdade. Né? Então, assim, é como se a gente vai aprendendo que todos os eventos ou todas as atividades, os trabalhos, eles são grandes momentos a celebrar. Né? Então, assim, como essa foto, né, que vocês foram marcadas, foi um momento que eu senti, né, eu fiz um cacau, uma quinzena do cacau, né, me conectei ali no Jardim do Florescer, né, trazendo, assim, com um óleo. Então, trazendo realmente, assim, foi um momento onde eu silenciei, né, fiz meu ancoramento, para que eu estivesse aqui presente, né? Que eu estivesse assim em presença com vocês, né? Para mim também poder trazer as palavras certas, né? Então a gente vai entrando nessa vibração, assim, aprendendo, né? Essa disciplina. Não digo que sempre isso funciona, mas eu tento me disciplinar. Tentativas diárias, né? Acordar e tentar. É diário. Eu acho que a gente precisa celebrar, então. Eu também acho. Já que ela falou de celebrar, eu acho que a gente vai celebrar. Qual que a gente usa pra celebrar? Gente, vetiver tá melhorando. Não, nós não vamos brindar com esse, mas o vetiver tá melhorando. Eu ia dizer o lime, não, acho que foi o único cítrico que eu botei na mesa, né? Lime. Ou Meta Power. Pode ser o lime. Não sei quais que a Dani trouxe. Se eu usar Meta Power agora, daí o bicho vai pegar, gente. Vamos com calma, vamos de lime. Conhece esse, Dani? Aham. Ai, já tô tomando. Eu já tava tomando. Porque puxa, né? Puxa o cítrico. É maravilhoso, eu amo ele. Ai, maravilhoso. Esse momento. Linda! E mais uma coisa que eu acho que nós temos que celebrar. Vamos tomar um golinho. Ai, que São os maravilhoso. nossos looks, né? Muito, né, gente? Gente do céu, que experiência maravilhosa a gente teve de novo, né? A Linda já foi nossa parceira em outro momento, né? Mas a Dani ainda não... Já conhecia? Não. É. E adorou também, né? Amei. A gente ficou lá, a gente não sabia qual escolher, porque tinha Ficou horas, né? Nossa, elas acho que fizeram de propósito. Eu acho que elas botaram tudo de mais lindo na vida, ali na loja. Toda a coleção só nova. Pra gente, só pra gente ficar tonta de tanta coisa linda. E assim, ó.
Tá, a gente não sabia como escolher, porque era tudo ficava bom. Sabe aquela coisa assim, nossa, ficou isso aqui caiu que nem uma luva. Aí tu bota outro, meu, mas olha isso aqui. Daí tu bota outra coisa. Tu vai te descobrindo de tantos jeitos, mas tudo é tão lindo. Ai, o atendimento delas. Elas são, né? É. Ai, Duas que queridonas, amadas. Mãe e filha, Muito né? querida. Te deixam bem à vontade, bem Outra conexão prestativas. ali, né? Incrível. E é uma loja, eu acho que aquele espaço é tão aconchegante, né? Tem uma coisa. Tem uma boa ali. energia. Aham. A gente chega e dá vontade de ficar lá, assim, né? Bater um papo com as amigas. Eu acho que eu vou levar um dia um shima lá, sentar lá naquele puff Naquele puff, gostoso. é. A gente vai pra fazer um evento lá, amiga. Bora, Noite das amigas. Fiquem espertas. Adoro. Muitas propostas de ajuntamento de gente isso aí. boa pra fazer tipo roda, assim, né? Isso aí. Sem fim, Tudo né? que a gente gosta. É, inimiga desse tipo de coisa, eu sou inimiga do fim. Caramba. Não quero nunca mais ir embora, né? Mas hoje nós vamos embora, porque o Marcos tem horário, né? A gente não pode pensar. Falando de tempo, né? A gente. Que equilíbrio, né? Essa coisa do tempo. Mas voltando no lance da Linda, né? O tempo ali foi uma loucura, né? A gente se perde naquele Sim, provador. Sim. Quando vê, já se passou 1 hora, 2 horas e a gente tá lá. E ainda não a gente decidimos fica, porque, é. cara, um mais lindo que o outro. Qual que eu vou ficar? Sabe E como que- é bom a gente se ouvir, né? Porque a gente foi todas em momentos separados. Eu acho que vivemos a mesma situação. Eu imagino a perspectiva delas. Nossa senhora, elas estão amando tudo, mas elas não têm fim. Olha, eu imagino que deve passar na cabeça delas. Será que elas não estão na hora de ir? Ficaram bastante já, né? Já entrou 10 clientes, né? Saiu. E nós ocupando o provador. Maravilhoso. Ai, mas elas são incríveis. Não, e os vestidos que elas tinham lá, eu acho que foi inevitável. Pegamos Todas de Todas vestido. vestido. Nossa, porque eu cheguei lá já dizendo, tu tem o vestido Lua? Porque eu vi nos stories um dia, gente, eu achei tão E incrível o vestido o Lua modelo. é o meu. Sério? Que lindo, eu não peguei isso. Ai, que legal. E tu sabe que, olhando assim, né, pra essa parte, vestido era uma coisa que eu nunca usava. E foi uma coisa que eu me peguei essa semana, assim, que justamente Como a nessa gente parte tá do usando, feminino, né? Eu também. É. Tô muito mais conectada com saias, vestidos. Eu não coisa usava, que- só calça. Eu não, isso aqui, tipo, o brinco eu até usava, mas também o mais basiquinho possível. Batom, uma coisa que eu não usava. Sabe, tudo a gente vai se permitindo e vai acessando o nosso feminino, né? Muito, como eu digo, minha mestra, volta e meia, foi me dando, né, uns... Não, Magali, acorda pra isso, é isso. Ah, tá, entendi. Né, mas como isso é legal, Sim. né? E aí, essa semana eu me peguei assim, todos os dias eu tava usando vestido. Ah, e daí aquilo tu que vai linda. percebendo que faz tão parte de ti, tu te delícia. sente tão bem com aquilo, né? E tanto que a gente foi, os últimos episódios agora, eu sempre tava de vestido. Porque é era o que me verdade. chamava. E aí a gente vai se abrindo de novo, né? Opa, essa sou eu de verdade. Eu gosto de vestido, né? E às vezes a gente Sim. vai se escondendo, né? Nas caixinhas, nas casquinhas também, né? E quando a gente consegue desabrochar, é tão bonito, né? Porque traz essa conexão, né, com a nossa essência do feminino. E até naqueles dias eu estava com as gurias lá do Florescer, né? E é onde a gente estava recebendo, assim, algumas orientações, assim, né, pro feminino. E veio muito, assim, né, onde eu fui trazendo para elas do esmalte, da unha colorida, com cor, do batom com cor, né? De um brinco com cor, de uma roupa com cor, porque às vezes a gente tem, às vezes o feminino carrega, né? Às vezes essas crenças de que a gente tem que ficar escondida, né? E o que significa um batom vermelho, né? Como é que a gente se sente quando a gente usa um batom vermelho, né? Um esmalte vermelho. Então, quanto mais, né? E eu digo assim, uma mulher que usa um batom vermelho, ela tá muito segura de si, Verdade. né? Ela tá muito poderosa, com alto amor, né? Muito elevado. Então, é uma forma também da gente ir se reconhecendo, né? Ir se olhando, porque se conectar com a nossa beleza
externa também, né? Claro, a gente vai trabalhando a nossa beleza interna, né? O nosso auto-amor interno, para que isso se estenda para fora. E eu acho que tu tá falando de uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quantas vezes, sei lá, tinha um evento, alguma coisa, e eu tava arrumada pra algum evento, né? E eu entro no mercado, porque eu preciso dar uma passadinha e comprar, meu Deus, algo, sei lá, não tem mais ovo em casa, preciso comprar um ovo, vou lá comprar ovo. Entro no mercado e tô toda arrumada. É assim. Meu Deus, quanta arrumação, sabe? Uma coisa estranha. E quando tu tava falando, eu me lembrei daquela meditação do medo de ser vista, né? Que fala muito sobre isso. Cara, é só a minha expressão. Só tô eu sendo eu, me colocando numa outra versão, mas a gente se reduz, a gente não usa vermelho, porque tu vai ser muito vista, tu vai estar muito no, né? Então tem um lugar que tu tá falando que é lindo, que é da gente querer usar o batom, a gente se sentir maravilhosa usando aquele batom, mas também do quanto, talvez, o desconforto de estar toda arrumada num lugar, cara, comum e que a gente geralmente vai de um, sei lá, um look casual, nem passa talvez maquiagem, vai lá e tu tá tudo bem, mas que vai causar um estranhamento, as pessoas vão, meu Deus do céu, né? Precisa tudo isso. Só que muitas vezes as pessoas nem reparam, elas nem falam nada. Mas a gente o auto-julgamento. a gente se inferioriza, né? Nessa situação de Também. ir no mercado arrumada. Sim, vão ficar me olhando. Tá demais. Isso aqui meu tá Deus, demais, eu não tô né? me sentindo Isso bem tá pra ir no demais. mercado. E aí tu vai ir rapidinho, assim, tomara que ninguém me veja, né? E não é Enquanto assim. que tu tá poderosa, que tu tá Isso. maravilhosa, né? Por que tu não pode se apresentar assim, né? De uma forma onde tu realmente esteja se sentindo linda, maravilhosa, né? Por que tem que ter o momento adequado, o lugar adequado, né? Então a gente vai tirando assim, retirando essas camadas de preconceito e de auto-julgamento, principalmente. E caramba, vamos combinar uma coisa. Se a gente vê uma mulher se arrumando e se sentindo maravilhosa, talvez a gente até questione, julgue, mas no fundo não dá uma vontade de também colocar essa luz de dentro pra fora. Então talvez aquela pessoa que esteja me incomodando tá me fazendo um bem danado, né? Tá me inspirando, né? Aquilo que cutuca geralmente é aquilo que vai dar um mexe gostoso ali, né? Botar alguma coisa boa pra fora. E aí falando em camadas, gente, eu tô muito curiosa. Ai, gente, eu adoro fazer perguntas. Não são constrangedoras, mas assim, de investigação. Investigação. Porque tu fala de camadas e tu falou antes, Dani, sobre os teus processos, né? Que tu viveu muitas transformações. Então, quem é a Dani lá do início e que viveu todas essas transformações? Que transformações são essas? Uau! Acho que contar um pouquinho da tua história, né? E aí tu falou de florescer. O que é o espaço florescer? Que eu acho que é tão lindo e a gente precisa levar isso pro mundo também, né? Compartilhar as coisas boas que já estão acontecendo. Porque às vezes a gente fica assim, ai, mas podia ter. Gente, já tem muita coisa linda. Né? Então vamos só se abrir. Olhar ao redor e agradecer, né? Aí, enquanto a gente vai escutando a tua história maravilhosa, a gente pode ir comendo, porque hoje tem lanche, né? Quem assiste os nossos episódios sabe que hoje era pra ter bolo de Ora Pronobis e não teve. Então a gente resolveu pedir um help pra Lê Babi, né? E ela trouxe aqui uns cookies maravilhosos que tem óleo de canela. Ai, delícia. E uns bolinhos também. Pra gente comer, daí a gente vai escutando a tua Lê história. Babi é maravilhosa. Maravilhoso. Abri aqui. Então, eu vou trazer, de acordo com a pergunta de vocês, assim, com esse meu olhar mais para o meu servir, né? Que eu acho que é isso que nos conectou, né? Para esse momento, para esse encontro. A minha formação, então, é psicologia, né? Eu estou formada nessa área há 17 anos. E eu iniciei, né, a minha caminhada com consultório, né, atendimentos individuais. E
depois de uns 3, 4 anos depois, eu entrei por concurso público na Prefeitura de Teutônia. Eu lembro disso. É mesmo? Aí que tá a história que eu queria dizer. Tu quer que eu faça a brecha agora? Pode. Tá. Eu era estagiária, assim como todo mundo já foi na vida. Fazia de tudo. E tava lá no cantinho da SMEC sentada, numa sala da Secretaria de Educação. E a Dani trabalhava lá. E sabe quem mais trabalhava lá? A Cristiane trabalhava lá. De Oliveira. Não, Pereira. Cristiane. E tu e a Cris estavam conversando a na minha Nutri. frente. Vocês duas estavam conversando na minha frente. E aí eu pedi assim pra ti. Tá, mas tu é psicóloga. Tu também é atendida? Porque assim, eu fiquei tão assim, cara, tem tanta coisa acontecendo, chegando. Aí eu pedi pra ti, tu também faz terapia? Aí tu disse, eu já fiz tanto, agora me dei alta. Aquilo eu guardei numa caixinha e quando a gente se encontrou de novo, eu pensei, ai, que tudo, né? Ai, que maravilhoso! Que incrível, né? Como o mundo vai dando voltas, né? Hoje, quem diria que naquele troca de diálogo um dia vocês estariam aqui na mesa gravando um podcast? Exato. Hoje eu vim pensando nisso. Eu preciso lembrar desse momento. Eu sentada ali acompanhando, gente, tanta coisa incrível acontecendo, mas tanta energia, sabe? Cara, todo mundo precisa de ajuda, né? Com certeza, com certeza. A busca por autoconhecimento é necessária, para que a gente dê conta. Eu lembro da Dani nessa época também, porque na época eu era diretora da Girassol. E aí tu fazia a condução dos trabalhos com a Marlice, na época que era coordenadora, né? E aí a Dani fez trabalho. Mesmo, Magali, esse fato não me lembrava também. que legal, Nossa, são gente. tantas pessoas que passaram, tantas Olha só, pessoas maravilhosas, né? E então, isso para mim, ter trabalhado, né, na área da educação, então, na prefeitura, foi um momento, assim, de grande aprendizado pessoal e profissional. E foi muito lindo, assim, porque em uma certa altura que eu estava trabalhando lá, a gente sentia, né, a equipe, era mais eu e a Rosa, que ela era orientadora, então a gente fazia muitos trabalhos juntas, né, a gente refletia o que o município precisava, quais eram as demandas, né, então a gente foi cocriando um novo serviço para a educação, que passou a se chamar Semear. Que hoje, né, está ali no ambiente do CEMEF. E é muito lindo, assim, eu me sinto muito orgulhosa, porque foi uma semente, né, que eu deixei, né, que lindo. assim, claro, né, foi com o auxílio, né, de todas as pessoas, mas quando a gente vai cocriando, porque isso é um ensino, né, a gente vai observando, a gente vai tendo esse olhar e a gente vai plantando, né, as sementinhas para poder fazer as colheitas, né? Então a gente começou a atender então nesse serviço e depois disso eu comecei a sentir algo dentro de mim, onde os meus olhos não estavam mais brilhando ali no serviço público. E então ali começou um grande trabalho interno, né? Porque eu estava já há 11 anos, né, trabalhando, né, ali como concursada, e eu também tinha meus horários de consultório, né? E também no caminho surgiu as constelações familiares. Porque foi justamente quando eu comecei a refletir, a receber, né, a me auto-observar de que alguma coisa estava faltando. De que eu precisava ir além. Aquilo que eu estava oferecendo não era mais o suficiente para as famílias, para as crianças. E eu sempre fui, assim, uma pessoa que
eu sempre estudei muito, eu sempre fui atrás. Eu nunca fiquei... Nunca... Uma buscadora mesmo. É uma buscadora, uma buscadora. Então, um certo momento chegou uma amiga minha e disse, Dani, vai ter uma formação, um curso de extensão de constelação familiar. Vamos fazer? Tá, nem sabia, nem fazia ideia o que era constelação familiar. Adoro quando as Isso foi coisas lá em acontecem. 2017. Tá, daí Vamos tu na tá cara falando e na em coragem. anos, daí eu não tô entendendo. Porque tu falou que tu tá formada há 17 e que tu 11 anos trabalhou na educação. Mas tu tem 17. Como que isso é possível? Ai, não sei. Não sei. O tempo parou. Ela tá na quinta dimensão, né? Quando a gente tá na quinta dimensão, a gente vai subindo as Tu dimensões. entendeu que no sagrado, a questão do tempo, eu pensei, ela deve ter uma negociação aí. Com toda certeza. Gente, Né? porque, por favor, né? Parece assim, uma pessoa recém-chegada nesse plano. Como é que já tem toda essa história? E tu fala de constelação e é um lugar muito uou, que a gente sabe que vai mexer em Não vários tinha lugares. feito constelação quando tu foi fazer o curso? Não, eu não conhecia. Ai, que demais. Que legal. Não conhecia. Então, e foi na Ajures, em Porto Alegre. Então, foi com uma juíza e 2 psicólogas. Constelação com 2 juízas e 2 psicólogas. Uma juíza Uma juíza. e 2 psicólogas que deram o curso. Nossa. Uau! E ali, assim, quando eu cheguei, eu comecei a escutar elas. Era isso que eu estava buscando. Na hora, assim. A tua amiga foi total instrumento, assim, divino. Maravilhosa, maravilhosa. E foi muito lindo porque uma das psicólogas, ela estava dando formação de constelação, já tinha começado, mas a gente poderia entrar. Mas assim, ó, na hora eu entrei em contato com ela e iniciei a formação. De tão forte que veio o chamado. Então, eu fui... era uma formação, assim, de 1 ano e meio, né? Era uma formação bem extensa, onde ali eu me trabalhei muito, né? Porque, em primeiro lugar, quando, né, vai fazer um trabalho, né, de constelação, por exemplo, em primeiro lugar é a minha cura. São os meus processos, para depois eu poder auxiliar as pessoas. E né? essa é a parte mais fácil da vida, a gente curar Nossa. a gente, depois o trabalho depois é que, né, porque assim, a nossa cura é a coisa tranquila. O que não, né? Caramba! Só que não. Só 1 ano e meio, gente, pra lidar com isso. Fora tantos outros anos de terapia. Claro, não. E as folgas no meio, né? Isso, que às vezes a gente pode se permitir, né? E provavelmente depois disso tu descobriu que tinha mais curas ainda, né? Nossa, nunca tipo, acaba. né? Nunca acaba, nunca acaba. Mas então, só pra mim abreviar um pouco essa minha caminhada. Então, quando eu estava em 2018 para me formar nas constelações, veio um espaço terapêutico, né? Eu tinha meu consultório junto com uma médica e aquele espaço já estava assim me gerando um desconforto, né? Então, dentro das cocriações que a gente vai fazendo, né? Surgiu uma sala maior, mais ampla, aonde então ali eu comecei a trabalhar com grupos. Né? Então, comecei a fazer os grupos de constelação familiar e esse espaço recebeu o nome de Florescer. Então, ali eu fiquei algum tempo e em 2021 eu tomei a decisão de me exonerar. Então, eu pedi a minha exoneração na prefeitura e comecei então a trazer o meu servir com mais os meus atendimentos e com constelação e sem imaginar o que viria depois. Que divertido. Eu tô tentando pensar aqui. Eu acho que foi mais ou menos 2021 que eu comecei contigo, porque a Manuzinha tinha... Acho que foi por ali. Porque era ali no outro espaço ainda, né? Exato. Eu acompanhei todo esse florescer dela também.
Exatamente. E aí, estava tudo fluindo, tudo lindo, maravilhoso. E eu estava num momento da minha vida onde eu estava trabalhando muito. Hoje eu me dou conta que eu estava parecendo uma máquina. Assim, entrava paciente, saía paciente, entrava paciente, saía paciente. E eu comecei a perceber que eu estava entrando num esgotamento muito grande. E ainda mais nessa profissão. Exato. Absorvendo muita energia de todo mundo que chegava e trazia as suas questões, né? Isso. E eu comecei a sentir questões físicas, né, emocionais. E aí um dia chegou uma colega minha e disse assim: Dani, eu fui parar num lugar que até agora eu não entendi muito como eu fui parar lá, mas eu fui consagrar as medicinas da floresta. E eu disse, o que é isso? Assim como as constelações familiares. Tá, e Dani, adoro essas coisas, né? Mas me diz uma coisa, tu sempre foi uma pessoa que, assim, te jogou, nossa, a amiga convidou, vou lá na constelação. Aí a outra amiga disse, ai, olha só, as medicinas da floresta. Não. Tu foi uma pessoa que se jogava assim, ah, vou lá ver o que é, Não. me diz o que é isso. Não. Não. Porque eu tô vendo que esse teu processo da transformação é até em aceitar no convite, né? Porque dá pra ver. Porque isso é lindo. É o chamado. Aham. É essa escuta interna, é o chamado. Não, eu fui já convidada, chamada para muitas coisas, né? Mas é a conexão, é aquilo que a gente sente vibrar no coração. E então ela me trouxe isso e eu disse, eu quero ir nesse negócio. Acho que é isso que eu tô precisando. E aí ela me levou, né, até um lugar que parece um pedaço do céu aqui na Terra, que é o Espaço Luz, Caminhos do Despertar, em Portão. E ali começou a minha maior transformação. Se eu achava que eu já estava em processo de cura através das constelações, as medicinas me levaram para outras grandes profundezas. E assim como as constelações, assim que eu comecei a consagrar as medicinas, foi um processo muito rápido, porque eu tive uma conexão e um chamado tão forte que eu comecei a estudar para mim trabalhar com as medicinas. Porque foi algo assim que me tocou tanto o meu ser, fez transformações assim na minha vida naquele 1 ano. Agora fazem 3 anos e meio que eu me conectei com as medicinas, mas parece que é uma vida inteira. Que lindo isso. E nesse processo, em 2022, então, que eu fui apresentada, né, para as medicinas, a gente vai entendendo assim que tudo é muito sincronizado. Aí chega o Marcos falando da casa que estava disponível. E antes desse detalhe, numa conversa com a Thaís, quando eles estavam abrindo a escolinha, né, lá na casa, ela veio me pedir autorização se ela podia botar o nome de Florescer na escolinha deles, né, porque ela gostava muito do nome. E eu disse, claro, pode botar. Né? E isso... Gente, o que é a vida? Vocês estão caprichando. Parabéns, pessoal. É lindo quando a gente vai ouvindo as sincronias do universo. E aí, um dia, conversando com o Marcos, né, ele traz, assim, da casa que eles estavam, enfim, desligando, fechando a escolinha. E eu disse, a casa não pode ser minha? E eu não conhecia a casa. Né? E ele disse, eu acho que ia ser bem legal para ti. E aí eu lembro que eu fui visitar a casa com a Thaís, né? Eu disse, já tô lá. Né? E aí
começou todo um processo do florescer, então, numa casa, né? Onde é um lugar onde se escuta os passarinhos, né? Onde tem uma natureza, onde eu tenho os chás, onde existe uma energia, né? Que é única, né? Que é do espaço florescer. E então, nesse lugar, os movimentos com as medicinas começaram a acontecer. Então, hoje, o meu trabalho, eu digo, eu sou uma psicóloga, uma terapeuta que não segue uma retidão, né, daquilo que é da ciência, vamos dizer assim, da psicologia, porque hoje eu consegui firmar para o meu ser que eu preciso manifestar no meu trabalho aquilo que eu sou. Não aquilo que às vezes a ciência impõe, claro, né? Respeitando, honrando tudo, mas eu precisava colocar aquilo que eu sinto. E a gente sempre fala, né, do tripé, né, da mente, corpo, espírito. E hoje a espiritualidade na minha vida e no meu trabalho faz toda a diferença. Porque o que é a espiritualidade? Né? As pessoas muitas vezes confundem com religião, com crenças, né? E não é nada disso. A espiritualidade é justamente a tua conexão com você mesma. De você poder realmente se conhecer e expandindo em consciência em busca da sua paz interior, em busca do seu auto-amor, em busca da sua verdade, da sua essência. Então, hoje o meu trabalho, ele traz esse propósito, para que a pessoa realmente, né, tenha um atendimento, um lugar seguro, para que ela possa acessar as suas sombras com segurança, né? Sentir o colo, sentir o acolhimento, para que ela tenha coragem de dar os passos que ela precisa dar, para que ela possa chegar no lugar que ela se sinta completa, que ela se sinta inteira, que ela se sinta em conexão com o seu divino, que ela é. Ai, e aí eu me vejo total nesse lugar, porque eu vivi e experimentei tudo isso que tu busca proporcionar no teu lugar. É exatamente assim. Ai, eu fico muito feliz, né? Porque, com esses feedbacks também, porque por isso que eu trouxe para vocês, assim, hoje eu vivo a minha verdade, né? Então, essa minha verdade é porque eu tô alinhada com esse propósito. É o meu propósito, né? E então eu vou fazendo essa entrega para todos que chegam até mim. Né? Justamente porque eu também passei por muitos processos e continuo passando. Né? Eu acho que isso é um processo, assim, meio que inacabado, né? A gente vai estar sempre aprendendo, a gente vai estar sempre querendo buscar mais e mais, né? E sempre tentando se conectar de alguma forma diferente, né? É claro, porque o dia a dia, as relações, né? Elas nos desafiam. Demais. E a gente vai buscando muito racionalmente resolver a vida, né? A gente quer ter a resposta. Digamos que, eu tô incomodada aqui no meu consultório. Mas o que então fazer? Se eu não quero estar aqui, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí a gente começa a racionalizar tudo porque a gente quer ter a resposta, a gente quer ter o controle das coisas. E a grande questão é estar presente, abrir o campo, abrir os olhos, porque a tua amiga falou sobre constelação, mas talvez quantas informações, convites foram feitos na tua vida e tu não estava aberta para ver, mas naquele tu estava, porque era o momento certo, era o momento perfeito, né, dessa sincronia. Então, muitas vezes as coisas estão acontecendo à nossa volta, a gente não está desperto. Né? E como a gente busca resolver racionalmente isso e, digamos assim, bom, eu tô vivendo o meu presente aqui, tô conectada, mas a minha mente já tá aqui pensando, gente, o que mais tá por vir? Eu amo me perguntar, mas de um lugar assim, ó, de
uau, se ela tá tão conectada agora, assim como tu falou que, cara, com a constelação, uau! E depois chegou, que negócio é esse de medicina da floresta? Que negócio é esse? Então, eu já tô pensando, que amiga será que vai bater na porta da Dani? Pro próximo convite. Legal pra ela, né? De se divertir, o que mais está por vir, não de, ai, o que será que mais está por vir? Eu não sei, será que eu tenho que me preparar? Não de, ai, viver essa emoção de, não sei. Deixa a vida me surpreender, né? E justamente de curtir o presente, né? De estar feliz e plena no que tu tá vivendo agora. É sobre isso, porque é entrega. É entrega pro momento de vida que tu está, né? Porque a gente tem, né, esse costume da aceleração, de sempre querer estar no que vai acontecer, né? Então, como eu trouxe antes, o que a gente tem de mais precioso é o tempo. E a gente precisa viver o nosso presente, o nosso aqui e agora. Estar em conexão, né? Nessa presença com nós e com as nossas relações. E quando tu fala de medicina da floresta e no teu primeiro momento foi assim, o que é isso? Eu acredito que tem muitas pessoas que vão ouvir esse podcast e vão se perguntar, que é isso? Então, tem alguma coisa que tu gostaria de trazer para aproximar essa curiosidade de um lugar de conhecimento, de informação, até de um talvez despertar para essas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando? Claro. As medicinas da floresta, elas vêm da natureza, né? Elas são a natureza em forma de cura, né? Então, ali no Florescer, eu trabalho com a ayahuasca, né? E o rapé. Então, a ayahuasca e tanto o rapé, elas são medicinas que trazem uma expansão de consciência. Elas têm a ayahuasca principalmente, né? Ela é considerada uma medicação, vamos dizer assim, que traz toda uma regeneração física, emocional e espiritual. Ela trata questões emocionais, ela trata questões físicas e ela trata de questões espirituais. Então, a partir dessas medicinas, a gente tem a oportunidade, a possibilidade de acessar muitos registros, memórias das nossas vidas, da nossa ancestralidade, fazer muitas curas, né? Porque eu trabalho com esse campo da constelação familiar. Então, toda a consagração que acontece no espaço, né? Mesmo atendimentos em cerimoniais ou individuais, elas vão trazer essa energia da cura da ancestralidade, que é das constelações familiares. Então, elas auxiliam, né, uma cura, uma liberação muito profunda, né, de lealdades, de energias estagnadas, de ciclos repetitivos, porque ela faz com que a gente possa acessar um campo que estava desconhecido, estava lá no nosso inconsciente, né? Então, é uma medicina que traz um grande potencial de cura, sem que a gente precise, né, estar utilizando de medicações químicas, né? Não que substitua, mas ela tem né, conforme a gente vai se conectando e a gente vai fazendo todo um trabalho com essa medicina, a gente tem a capacidade de não precisar usar mais químico. E aí tu fala isso, e aí eu só fico pensando nos só lembro olhos, disso gente. aqui. Olha, Porque a natureza, né? A gente, se a gente olhar para isso, nós temos tudo pronto. Tá tudo disponível. A natureza, ela é perfeita.
né? E a gente, hoje de manhã, eu fui pra academia, aí eu deitei, peguei o colchonete, deitei, olhei pro céu, aí tanto faz quem tava do meu lado, mas eu precisava dizer, gente, olha isso, olha esse céu, quem pintou isso tão lindo hoje de manhã? Porque tava um desenho nas nuvens, assim, que não eram formatos, era um desenho no céu, tão maravilhoso, e só aquilo já me trouxe uma paz, né? Mas então, quando a gente tá perdido, quando a gente tá doente, né? Muitas vezes a gente quer uma solução mais rápida, né? Então, as medicinas, será que funciona, gurias? Sim. Nossa, assim, nós somos usuários e nós somos usuárias também, né? Então, eu acho que quem teve uma experiência, não, né? Contra fatos não há argumentos. Quando a gente tem uma experiência, pronto, né? Será que funciona? Bom, tem que experimentar. Tu precisa viver aquilo. E não é sobre provar nada, né? Não é esse lugar. É de tá aberto para sentir, para viver isso. E os olhos, eu vejo que eles têm uma conexão muito em relação a isso. Porque a gente prepara o campo. Então, quando a gente está com um difusor, a gente está trabalhando a energia desse ambiente. Se a gente faz uma inalação, a gente entra no nosso próprio centro, né? No nosso lugar. E aí a gente vai compartilhando e a gente vai construindo essas relações, né? Se aproximando. E falando em olhos, eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta para Dani também, né? Dani, tu também é usuária? Ai, eu sou. Então conta pra gente se tu tem algum óleo em específico que seja assim o teu favorito, Ah, que eu tu tenha tenho maior conexão. Assim, a gente tem vários também. Tu, inclusive, já usa nas cerimônias também, né? Eu uso nas cerimônias, eu uso nos atendimentos, né? Então, porque eu sinto que traz, assim, uma conexão, né? Porque é a conexão com a espiritualidade, com a natureza, porque a natureza é espiritualidade. Sim. Sim. Né? Então, eu trouxe... Eu me conecto muito com jasmine. Né? Porque eu tenho uma conexão muito, muito grande também com as flores. Ai, por isso eu botei gerânio hoje, tá? Eu sabia que era você botar gerânio pra ela hoje. Eu me conecto muito, tanto que eu senti muito de trazer as flores para vocês. Olha só. A gente amou, obrigada. Imagino, vocês merecem. E eu trouxe também aqui a mirra e o olíbano, né? O frankincense. Uau. Porque é como se fossem, assim, óleos que, para mim, eles me fazem me trazer para mim, né? E me conectar com algo maior, né? Então, quando eu uso eles, assim, muito em momentos de ancoramento, né? Ou quando eu tô ali no trabalho, nas cerimônias, que eu sinto que eu preciso de uma força, de uma conexão, né? De um amparo. Então, eu uso, né, normalmente, assim, o mirra e o frankincense. E o jasmine também eu venho usando bastante. Né, assim, E o que tu sente com o jasmine? Porque eu sou apaixonada no jasmine, assim, também. Mas o que tu sente? Porque é sempre assim, né? Ah, o Frank, né? As gurias sempre falam, é o meu óleo preferido. Mas o que tu sente, né? Tu falou que tu usa ele dessas formas, mas o que o jasmine, por exemplo, te convida, assim? O jasmine é como se ele traz uma energia para mim, assim, de acolhimento. É como se ele vai pro coração, né? É como se fosse um abraço. Ai, que gostoso. Assim eu sinto o jasmine, né? E eu sei que ele tem um trabalho também, assim, mais também pro feminino, né? Mas, então, eu sinto ele no sentido desse feminino que acolhe, que abraça, né? Então, que traz essa sensação, assim, de um afeto. Né? Então eu amo ele. Que lindo. Ele é maravilhoso mesmo. Expande o coração, é como se ele expandisse o coração, né?
Aí a mirra é um óleo, assim, que quando eu fiz a inalação pela primeira vez, gente, é uma magia, né? Porque ele vai até pra outro então eu lugar. só tinha conhecido o Frank, que tinha me levado pra esse lugar, assim, de conexão mais, sabe? Com a espiritualidade que a gente tá falando aqui. Mas o óleo de mirra, meu Deus, ele tem um aroma, assim, uma essência Inexplicável. que leva para um lugar muito surreal. Eu adoro mirra também. Eles são de energias muito elevadas. Né? Então, isso que eu sinto, assim, pelo menos com esses 3 aqui, que eles elevam muito a nossa vibração, a nossa energia e a nossa conexão. Maravilhoso. E tu sabe que há um tempo atrás eu fiz um trabalho com a Dani, né? Com a medicina da floresta, foi individual, assim, foi, nossa, um dos trabalhos mais lindos da minha vida. E aí depois ela me passou uma meditação que eu era pra ir fazendo todos os dias. E daí ela fala na meditação que é pra passar a mirra e olíbano, né? E aí eu fiz meu rolãozinho de mirra e olíbano. E aí eu botei um gerânio também, uma florzinha. Um óleo de coco. Ai, que lindo! E adoro. E aí sempre se passa no terceiro olho. E aí, quando eu sinto assim que eu preciso também, é tipo, tá, agora eu vou ter uma conversa daqui a pouco, um pouco mais... Que eu preciso trazer realmente também, né, a minha verdade. Não que eu não esteja conectada, mas vão ter conversas às vezes mais É um difíceis. firmamento, né? Isso. Traz um firmamento. E ai, é muito bom. Eu digo, Deus, me ajuda aqui, né? Me ilumina nesse diálogo, nesse desafio, desse momento. E a gente sente muito esse amparo mesmo, assim, parece que vem e te abraça. E é tão bonito o que a Magali tá trazendo, porque quando a gente se toca nesse lugar de essência, cara, me conectei aqui o tempo todo a gente tá falando sobre a gente, né? Sobre a gente despertar aqui. Não é nada lá longe, não é nada que tenha que fazer um curso específico. Não, a gente vai buscando, obviamente, muitas coisas, mas a gente quer fazer o quê? Olhar para si. E colocar essa luz, essa verdade. Mas o que eu ia trazer da Magali que é tão lindo? Que quando ela tem uma vivência, ela transborda. Sim. Quando tem uma experiência, eu transbordo. E a gente não consegue guardar, né? Então, quando a Magali fez a experiência dela, ela foi lá no grupo e disse: meu Deus, gente, ela precisava colocar pra fora. E eu amo isso. Porque o nosso lugar natural é o quê? A gente compartilhar. Eu sempre digo isso. Quando uma criança vai para o palco, tanto faz o que ela vai fazer. Ela tá buscando aquele lugar de segurança. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Né? Tem alguém aqui comigo? Eu tô buscando esse lugar. Então, é muito sobre isso, assim, de... A gente quer compartilhar. Se a gente tem uma alegria, eu não fico assim, aqui pra mim. Não, eu quero assim, né? A gente quer compartilhar e quer A gente quer que celebrar. todo mundo sinta isso. É. Né? Porque daí, e eu acho que é muito sobre isso. E deve ter sido o teu trabalho também nesse reencontro. Aprender a sentir, né? Quando tu fala, eu senti de te passar isso, senti aquilo. O quanto a gente precisa se conectar com esse sentir e a gente perde ele no nosso... Ali na criança que vai se desenvolvendo. Quando a gente é criança, a gente tem aquela sede de sentir. Depois a gente vai para essa razão onde eu vou controlando tudo, achando que controlo tudo, né? E todo esse trabalho, eu vejo muito nessa minha caminhada também, né? Tanto na terapia quanto com os olhos, é sobre sentir. E eu fui me dando conta, inclusive, no trabalho no consultório, assim, porque todos os 7 anos que eu trabalhei como psicopedagoga, a primeira coisa que eu sempre fazia com as minhas crianças no atendimento era dizer: como é que tu tá te sentindo hoje? Porque não adiantava eu querer começar alguma técnica pedagógica lá para tentar estimular alguma habilidade se eles não estavam bem. Sim. Né? E aí eu fui me dando conta, assim, que caramba, há tanto tempo o sentir já tá fazendo parte ali da minha vida. E eu tô sentindo esse chamado, né? Tanto que depois apareceram os olhos, e trabalhar com os olhos é convidar as pessoas a sentirem. Né? Eu sempre digo, são segundos ali que a gente pede, que a gente pinga uma gota na mão, faz uma inalação. Mas elas estão sentindo. E a gente levando as nossas crianças para esse caminho. Que coisa! Mágica, incrível. É tão lindo e poderoso a gente ver, né? Esse movimento acontecendo de uma forma muito, assim, espontânea. É. E as medicinas não é diferente, né? Porque eu lembro que a primeira Exato. vez que foi a ayahuasca foi de uma forma pra mim. E aí depois eu fiquei, né, em outros processos, assim, de reencontro. E pensei, tá, agora eu tô sentindo o chamado de novo, vou fazer de novo. E eu senti que eu tava muito mais aberta pro meu sentir. E foi uma outra cerimônia, assim, né? Onde eu me soltei muito mais, me permiti dançar, me permiti ser eu mesma, de fato, sem medo.
né? Sim, porque tem a ver com isso, o quanto que a gente vai se despindo do controle, de querer controlar, né? E a gente vai dando essa permissão da entrega para receber, né? Porque isso da gente trazer o receber, né? A gente se doa profundamente. Né, para as pessoas, para o nosso trabalho, mas o quanto que a gente se dá a permissão de receber um carinho, de receber ajuda e também de receber um banho de amor, de autoconhecimento, de cura, de transformação. Né? Então, a gente vai se trabalhando, né, para que a gente também se sinta merecedora, né, para receber as curas, para poder trazer as transformações para a nossa vida. A gente tem que, né, trabalhar muito o nosso merecimento, nosso automerecimento. E esse é um trabalho muito sério. A gente está falando aqui de sentir, e a gente sabe que a sociedade que a gente vive, sentir, o que importa o sentir? E o sentir é esse lugar, cara. O que adianta tu trabalhar ali todas essas horas na tua vida se tu não tá aberto para viver o agora, né? Se divertir, aproveitar as pessoas que já estão aqui do lado. E aí é um trabalho sério, é um trabalho fundamental se a gente quiser estar aqui inteiro. Verdade. E para quem já teve experiência, faz muito sentido. Mas eu queria pedir, gurias, eu não sei, eu acho que a gente pode ir se encaminhando, talvez, né? Eu acho que a gente podia pedir um direcionamento para essa mestra, né? Do que ela tá sentindo também, né? Exato. E também trazer, assim, talvez uma mensagem para as pessoas que estão, talvez, vivendo algo na vida, que não sabe encontrar um caminho, que não sabe encontrar um direcionamento, né? Então, o que tu diria para alguém que tá precisando talvez de uma luz? Por quê? A gente tem a nossa luz. Ela tá aqui. Tudo está disponível. E todas as respostas estão dentro da gente. Mas como a gente acessa isso? Como a gente se aproxima desse lugar? Tendo tantas crenças, tantas amarras, tantos bloqueios, né? Tantos impedimentos, tantos julgamentos e, enfim, motivos que a gente vai achando, catando pra, né? Não. Pra permanecer no controle. Exato. Então, o que tu diria para essas pessoas, além de usar os olhos? As medicinas. Tu sabe que me vem a palavra coragem. Porque o quanto que a gente precisa nos sentirmos corajosos e confiantes no processo, né? Num processo de dor, num processo de sofrimento, num processo de adoecimento, para que a gente ative essa luz interna através da nossa fé, através do confiar, né? E percebendo que em tudo há um aprendizado, né? Porque o quanto que nós aprendemos, os nossos maiores aprendizados são através da dor. São dos momentos mais difíceis e desafiadores. E que a gente possa confiar e acolher. A gente pode acolher a nossa dor, o nosso sofrimento. A gente precisa aprender a nos acolher, né? E buscar auxílio. Não invalidar os sentimentos. De achar que vai passar, de achar que tem que enfrentar sozinho, né? Porque existem muitos caminhos de ajuda. Existem muitos caminhos que podem conduzir a grandes transformações. E então que a gente possa, né, nos iluminar a partir, né, dessa busca, né? Porque a gente vai aprendendo, né, na caminhada da vida, no despertar das consciências, que nós somos os nossos próprios terapeutas e os nossos maiores curadores.
nós terapeutas estamos aqui como mediadores, como guias, né? Mostrando, apontando caminhos, mas o caminho quem vai percorrer é a pessoa. As decisões é da pessoa, né? As escolhas é da pessoa. Mesmo se eu vou escolher continuar com essa dor, se eu vou continuar vivendo nesse ressentimento, nessa raiva, né? Ou se eu vou buscar um caminho de paz interior, né? De auto-perdão, de perdão às outras pessoas, às minhas relações. Então, que a gente, né? Dizendo assim para as pessoas, então, para que busquem o seu caminho, né? Que tenham coragem, que possam trazer um autoacolhimento e poder fazer uma escolha, né? De mais amor, de mais luz, de mais paz para a vida. Porque isso é uma escolha. Eu escolho isso para minha vida. Eu escolho ser merecedora de uma boa vida. Eu escolho ser abundante, eu escolho ser próspera. Eu escolho ser feliz. Ai, que lindo. Que lindo. Ai, Marcos, não disse que nós temos que terminar. Tá tão bom escutar ela. Eu fiquei pensando em todas as pessoas que vieram até aqui e gravaram um podcast. Sabe isso que tu falou? Eu vejo em todas elas que vieram. Sim. Eu vejo em todas elas que vieram, que trouxeram na sua vulnerabilidade essa coragem de enfrentar, não de uma forma, né, violenta, mas de uma forma corajosa. E enfrentar, pegar de frente. Aqui, né, tô eu. Abraçar. Vou olhar pra mim agora. Em um lugar de muito amor. Não é por acaso que nós estamos aqui. Que lindo! Maravilhosa. Gratidão, Dani, por tu ter aceito esse convite. Ai, gratidão a minha. Foi incrível. Foi muito bom te ter aqui. Com toda essa energia que tu trouxe, essas flores maravilhosas, a lavanda. Vocês Que são muito lindo. merecedoras. Lindas mulheres. Obrigada. Mulheres maravilhosas. Que eu sinto, eu sei que vocês também estão, na verdade, de vocês. Né? Esse trabalho de vocês aqui é lindo, é grandioso. Né? Então, só desejando que vocês possam, assim, iluminar mais e mais vidas. E que vocês tragam toda essa abundância para a vida de vocês. Porque a vida é uma troca, é um dar e receber. E primeiro a gente dá. Primeiro a gente serve. E depois a gente recebe. Que lindo. Que delícia. Gratidão. Que honra te ter aqui. A honra é minha. Ai, não queremos terminar. Não corta, Marcos. Eu não vou fazer a tesourinha hoje. É um protesto. Eu não vou fazer a tesourinha. Hoje deveria ser 100 horas pra acabar. Ó, não vou fazer a tesourinha. Hoje o Marcos tem hora. Querido. Até ele entrou na roda, né, Marcos? Ele também faz parte. Ele sempre tá sendo citado aqui. Nós vamos fazer um episódio dele. Ai, que legal.